percebeu que o voo é mais dinâmico, ele é mais volume de informações maior, a velocidade com que as coisas acontecem é bem mais rápida do que no T-25, como você já estava acostumado. Então a nossa postura ativa durante o voo é muito necessária, tá bem? E é isso que eu espero basicamente nesse voo. Do FAP 120 nós, 110 flap pouso. Com 100 nós temos ajustado o nosso motor, lembrando dos limites da curva do enquadramento da base. Então, ainda que nós não tenhamos atingido a velocidade prevista, nós vamos iniciar a curva de maneira que a gente não vai ficar nem afastado longe. Mas ele pôs pra cima e aguardar o avião rodar, tá? Então uma necessidade também de tirar o avião do solo com um cabo no chão, só aliviar um pouquinho a biqueira, deixar um pouquinho em cima para nós, que a velocidade vai aumentar, a sustentação da nave vai aumentar, e a gente vai sair com o solo. Se você coloca a gente vai acabar saindo. B, comandante do 1º Esquadrão de Instrução Aérea. Estou no comando há 2 meses. Vim do 2º Esquadrão de Instrução Aérea, onde tive a oportunidade de passar 3 anos como operações daquele esquadrão. E antes disso ainda passei 5 anos no Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça. O 1º Esquadrão de Instrução Aérea tem como missão principal ministrar instrução avançada aos cadetes do 4º ano da Academia da Força Aérea. Nós temos basicamente fases voltadas à formação do cadete, com o intuito de ministrar instrução avançada propriamente dita, em várias fases, como voo por instrumento, voo por formatura, 2 aviões, 4 aviões. Nós temos hoje a responsabilidade, juntamente com 17 oficiais diretamente trabalhando no esquadrão e mais 18 oficiais do quadro de instrutores externos, para cumprir ao longo do ano em torno de 13.200 horas de voo, voltadas unicamente à instrução aérea do cadete. Nossa responsabilidade não está simplesmente no cumprimento dessas 13.200 horas de voo em suas diversas missões. Nós temos a responsabilidade de, a cada missão, de a cada hora de voo, acompanhar o cadete que, com sua pouca experiência, com as suas dificuldades de adaptação àquela aeronave, àquela missão, e essa responsabilidade não só na instrução em si, no acompanhamento, na integridade física do tripulante, do aluno e da aeronave, mas também quanto à segurança de voo, em todos os seus aspectos, psicológico, material, operacional. Então a responsabilidade de cada instrutor de voo, a cada missão, está voltada para a missão da Academia da Força Aérea Brasileira e também a responsabilidade quanto à integridade física, psicológica, humana em relação aos seus tripulantes, aos seus aeronavegantes, especificamente, e mais importante ainda, quanto ao aluno, ao cadete da aeronáutica. A importância da participação dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, os que estão atualmente no quadro de pilotos, ou aqueles que já passaram, como eu e outros instrutores que aqui estão ministrando instrução aos cadetes, tendo passado pela fumaça, em primeiro lugar pela motivação. Aos cadetes que estão voando com aqueles que já passaram por essa unidade considerada de elite, aos instrutores também, que a grande maioria tenciona ingressar nesse quadro de pilotos, nesse esquadrão, e com isso também traz alguns conhecimentos, aliás muitos conhecimentos, porque a diversidade de missões, de viagens, de atuação ao longo de todo o território nacional faz com que a gente ganhe muita experiência, a gente possa compartilhar essa experiência com esses instrutores e principalmente com os cadetes. Por que a mão na cabeça? Tá mexendo na parte do motor.
horário de trabalho é basicamente do nascer ao pôr do sol. Isso ligado à operação aérea, porque nós chegamos antes do nascer do sol, cadetes e instrutores, para poder passar as instruções diárias, coletivas e depois os briefings individuais. De tal forma que próximo ao nascer do sol, já estamos iniciando a nossa primeira decolagem. E o desenrolar das missões ocorre durante todo o dia, até o pôr do sol, de tal forma que à noite, após o pôr do sol, ainda temos instrutores e cadetes em debriefing, preenchimento de ficha, preenchimento de relatório e todo o fechamento administrativo ligado à instrução aérea ao longo daquele dia. Isso, nessa época de horário de verão, acarreta num expediente que varia de 12 a 14 horas. Temos uma rotina que se inicia às 5h45 da manhã com a apresentação das esquadrilhas de voo daquele dia, aos oficiais das suas esquadrilhas, o grito de guerra e em seguida nós temos o briefing coletivo do comandante da esquadrilha aos seus cadetes. Em seguida, 15 minutos após, nós temos 1 hora de briefing até a primeira decolagem, que ocorre às 7 horas da manhã. E através de blocos de instrução com espaçamento de 1h30, nós saímos com 12 a 16 aviões por bloco, de tal forma que nossa meta ao longo do dia é atingir 94 saídas diárias, para que nós possamos cumprir todo o programa de instrução ao longo do ano. De formação, que é voltado para o cadete, com manobras básicas de adestramento, onde o cadete vai poder não só melhorar suas capacidades psicomotoras na condução do voo em formação, mas principalmente poder desenvolver a sua capacidade de visão espacial, de consciência situacional e poder dessa forma ter os elementos básicos para que na sua unidade operacional ele possa aprender e desenvolver melhor as técnicas de voo, as técnicas de emprego daquela aeronave ou daquela aviação propriamente dita. Realizamos algumas manobras básicas com o intuito de passar os conhecimentos básicos propriamente ditos do voo de formação ao cadete do 4º Esquadrão. Muitas delas já conhecidas pelo voo no T-25, como o 8 Preguiçoso, como a Cobrinha, e agora eles terão a oportunidade de conhecer outras manobras básicas, como o Ataque 2, e todas essas manobras elas têm como objetivo desenvolver, como eu disse, a visualização espacial, a consciência situacional e a capacidade técnica de pilotagem ao longo dessas manobras. Nós voamos olhando o tempo todo para o líder. O ala voa o tempo todo olhando para o líder. Eventualmente ele faz algum cheque interno nos seus instrumentos para a condução do voo, para cheque dos seus sistemas. Mas o voo ele é baseado nas referências visuais do líder que está à frente. O cadete ele realiza no máximo 2 missões de instrução por dia, desde que na primeira instrução ele tenha um desempenho no mínimo satisfatório, que caso não ocorra, ele teria um tempo a mais para poder se preparar e no outro dia de voo ele poder realizar a missão que faria naquele dia. Mas em situações normais ele faz 2 horas de voo, o que corresponde a 6 horas de envolvimento com a atividade aérea. Isso é, 1 hora de briefing antes do voo, o voo propriamente dito e 1 hora de debriefing após o voo. Isso é, para cada missão são 3 horas de envolvimento, no mínimo. Às vezes, em função da dedicação do instrutor ou de alguma necessidade por parte do cadete, esse período, esse tempo se estende um pouco. O quadro é a disponibilidade de aeronaves, fica aqui aeronaves do lado direito, os cadetes que vão voar e instrutores que vão voar com os cadetes. Ok. A área que eles vão voar, a hora de decolagem. Ok. E aqui os cadetes de todas as quadrilhas e os instrutores. Instrutores e cadetes. As aeronaves estão aonde disponíveis? As aeronaves estão aqui, só que não chegou a disponibilidade ainda, chega a partir de 6 horas. Chegar já. Daqui a pouco chegar na disponibilidade, a gente coloca para lá as aeronaves, aí coloca com os cadetes. O instrutor, com a sua experiência, com a sua maturidade, principalmente com a sua capacidade profissional, ele tem total liberdade a qualquer momento interromper a sua atividade aérea a partir do momento que ele não se sentir bem medicamente ou psicologicamente ou tiver algum problema de ordem pessoal, de tal forma que isso não interfira na instrução propriamente dita. Porque isso não só vai
interferir e atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem durante a instrução aérea, mas pode contribuir também com a quebra da nossa preocupação, a quebra de segurança de voo propriamente dito. Então nós podemos contar com esse profissionalismo, com essa dedicação, essa consciência por parte da instrução em relação à qualidade, profissionalismo e segurança da instrução aérea. O 27 ele é um avião mais complexo, por ser um projeto mais moderno, mais completo, e com isso exige por parte dos cadetes uma dedicação muito maior na preparação inicial, na preparação teórica, na ambientação ANACEL através da execução de inspeções e cheques. E além disso, o voo é mais dinâmico, o avião tem um desempenho muito maior, as coisas acontecem de forma mais rápida. Então o cadete ele tem que se ambientar isso através do seu preparo teórico anterior a esse voo, mas o que nos ajuda muito é a experiência prévia que esse cadete traz, por ele já ser piloto, já estar formado, até como piloto militar, por já ter executado missões em formação. Então dessa forma, a adaptação propriamente dita à aeronave, ao T-27 Tucano, fica bem mais facilitada. A atividade aérea, assim como qualquer atividade psicomotora, ela exige um período de adaptação. Nós temos a facilidade aqui no 1º Esquadrão de Instrução Aérea de receber cadetes que já passaram por um primeiro contato na instrução primária no T-25, de tal forma que a grande maioria não tem problemas quanto à adaptação fisiológica à aeronave. Porém, alguns ainda têm alguma pequena indisposição, aerocinetose normalmente, né, que no nosso caso nós conhecemos por vômitos, enfim, mas ocorre em poucos casos, nas primeiras missões. E isso aí rapidamente, em 3 ou 4 missões, a pessoa novamente se readapta, porque ele passou um ano e meio afastado da atividade aérea. E a aeronave, pela exigência do uso de máscara de oxigênio, faz com que essas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de adaptação. Mas é simplesmente uma questão de adaptação. Algumas missões, costume, aquele novo equipamento, aquele novo voo, aquela nova atividade, faz com que ele em pouco tempo se adapte. Além disso, nós temos a presença de um oficial médico que vai auxiliar através de todo o seu aspecto técnico para facilitar e diminuir esse tempo de readaptação. O oficial aviador sai da sua unidade operacional, da sua unidade aérea e vem para a academia para ministrar a instrução, o grande prazer e o grande desafio é voltar a ter um contato com o cadete, porque é esse cadete que vai, num futuro próximo, dotar as várias unidades aéreas da Força Aérea Brasileira, inclusive aquela que passou. Eu, especificamente, tenho um grande prazer de, ao sair da Esquadrilha da Fumaça, de voltar para a unidade de instrução, de poder ver esses cadetes desempenhando, vibrando com a presença desses oficiais aqui da própria Esquadrilha da Fumaça aqui ao nosso lado, sonhando e já tensionando no futuro retornar como instrutor para a academia e poder se candidatar ao ingresso na esquadrilha. Bem como os instrutores de voo que comigo trabalham, que também têm essa intenção, têm esse sonho, tensionam e se dedicam diariamente para poder cumprir as suas marcas, mostrar o seu perfil e, no futuro bem próximo também, poder ingressar na Esquadrilha da Fumaça, no Esquadrão de Demonstração Aérea. O maior prazer hoje como comandante é não só ver a missão cumprida ao final do ano, mas é ver essa missão bem cumprida, com cadetes conscientes, cadetes com um aprendizado, com a capacidade operacional, uma formação operacional, moral, técnica também, da melhor qualidade possível. Minha grande satisfação também é, ao término do ano, ver a satisfação por parte dos instrutores de voo de ter os seus alunos formados, bem formados, capacitados e preparados para um bom desempenho profissional na Força Aérea Brasileira.
Tenente Márcio, formado na Academia da Força Aérea no ano de 2000. Sou nascido em Brasília. Trabalhei 2 anos no 6º ETA após passado por Natal em Brasília, 6º ETA, 6º Esquadrão de Transporte Aéreo. E em 2004 fui transferido para a Academia da Força Aérea, completando agora 3 anos, estou indo para o meu 4º ano. Minha função atual aqui hoje é como comandante da Esquadrilha Castor do 1º Esquadrão de Instrução Aérea. Nós, já desde formados, nós recebemos o input de que mais cedo ou mais tarde nós teremos que embora não tenha um retorno financeiro ou não tenha algum outro retorno a mais, ele, em termos de ego, em termos de satisfação pessoal, ele é muito grande. Porque você pegar um cadete, tirar ele do fato dele não saber nem dar uma partida ou saber fazer uma rolagem numa aeronave ou até voar formatura 2 aeronaves ou 4 aeronaves, e você vê ele fazendo isso aqui na aeronave Tucano, que é uma excelente aeronave performance, e está fazendo tudo isso aqui com 21, 22 anos de idade, é algo fantástico, é algo que, de certa forma, ele acaba sendo até indescritível, né, por assim dizer. Não há dinheiro que pague isso daí. A gente costuma dizer aqui, né, que quando nós estamos aqui como cadetes, como alunos ainda, a gente só consegue ver uma face do dado, né, digamos assim. A gente não consegue ver o todo. Então, como cadete, a gente tem a impressão de que a tensão constante, o receio de ser desligado, a necessidade do estudo, mas a gente acaba não entendendo, no final das contas, por que tudo aquilo. Depois que a gente se forma, é que a gente começa a realmente ver o outro lado, a outra face da moeda, e ver que realmente aquele receio que a gente tinha todo, na verdade, era só uma preparação inicial, uma doutrina. Porque como nós somos pilotos militares, nós temos que estar preparados a qualquer momento. É o que a gente diz, nós não somos pilotos de bom tempo, né? A gente está pronto para qualquer momento, no tempo que for, a hora que for, a gente tem que estar preparado. Então depois que a gente se forma, a gente vê que a nossa formação ela foi completa e a gente acaba voltando aqui para isso, para que a formação deles seja melhor do que a nossa foi. O problema de ser instrutor de voo da Academia da Força Aérea, eu posso dizer, é a extensão do dia, né? O dia ele se aproveita ao máximo, do nascer ao pôr do sol. Então acaba sendo bastante, a fadiga ela acaba sendo um pouquinho excessiva, porque embora nós só façamos 3 voos, isso daí está dentro de uma fadiga normal, o envolvimento acaba sendo às vezes de 6 horas da manhã até 7 horas da noite, 8 horas da noite, dependendo se tiver um noturno, até 9 horas da noite. Então o estresse acaba sendo o a mais, porque a nossa família acaba sofrendo um pouquinho, a gente não consegue ver às vezes um crescimento de um filho direito como deveria ser. Nós acabamos dormindo todo dia em casa porque não tem tanta missão com o pernoite aqui. Mas o dia realmente ele fica muito voltado, então você acaba formando uma família aqui dentro. Já passei por alguns apertos consideráveis, do aluno cristalizar em voo numa atitude picada da aeronave, em que você tem que recuperar, ou o aluno passar mal, e você tem que se aguentar para não passar mal junto com ele. Então tem algumas situações de estresse que a gente acaba passando aqui, porque a gente está lidando com o ser humano, né? E cada ser humano vai ter uma atitude diferente. E às vezes você não espera certas atitudes. Por exemplo, você pode pegar um voo de formatura em que existe a probabilidade constante de contato entre as aeronaves e você tem que estar todo o tempo preocupado, porque por mais que aquele cadete, aquele aluno esteja bem, em qualquer momento ele pode de repente errar. E você tem que estar lá o tempo todo como se fosse, entre aspas, o pai dele, ou o protetor dele, ou até Deus, como eles costumam dizer aqui, para que você proteja ele a qualquer custo. Por quê? Porque esse cadete, ele tem um pai e uma mãe lá na casa dele, né? Pode estar preocupado com ele está numa unidade de ensino como qualquer outra, um colégio, uma faculdade, digamos assim. E os pais dele esperam que todo final de semana ou todos os feriados ele esteja em casa, né? E acaba sendo a nossa responsabilidade. Então a gente dorme tranquilo quando a gente sabe que aqueles cadetes estão tendo segurança o suficiente para poder se formar. E aí é que acontecem os desligamentos, porque de repente a gente vai se sentir muito mais seguro com o cadete desligado, mas a gente sabe que ele vai estar vivo para contar a história, do que de repente a gente fazer todo um empenho em cima daquele cadete e ele não ter as condições necessárias para um voo solo e acabar acontecendo uma coisa mais grave. Então esse seria o estresse diário ali que a gente poderia se dizer então estresse. Aqui, pelo fato do cadete ele voar em tandem, né, ou seja, um indivíduo atrás do outro ali, pelo fato de ele voar em tandem só no voo avançado, que seria o Tucano, os problemas eles são menores, porque o cadete ele já voa, ele já é piloto formado, não no Tucano, mas já é primeiro piloto de T-25.
Então os problemas aqui acabam sendo menores, né? Os problemas de piloto cristalizar ou acontecer algum problema mais sério ali, uma paralisação, ou passar mal, enjoar, isso aí sempre acontece mais no T25. Né? No T27 já é um pouquinho mais fácil. Só que a gente costuma dizer, poxa, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai assumir? Cada ser humano tem o seu limite, né? Claro que na medida que a gente vai dando instrução, o nosso limite ele vai se tornando cada vez mais próximo entre ali a segurança de voo e o limite da aeronave, né? Sempre colocando a segurança de voo em primeiro lugar. Então, quando chega no limite daquele instrutor, ele não vai deixar o cadete passar. Independente de se o cadete ia realmente responder, se o aluno ia responder, se passou do limite do instrutor, o instrutor com certeza vai assumir. E aí é que cabe o nosso voo deficiente, que cabe uma missão com grau um pouquinho mais baixo, não para abaixar o ego do aluno, mas pelo contrário, para que ele pare naquele nível e atinja aquele nível e a partir dali ele consiga subir e se formar. Eu nunca tive como criança aquele sonho de ser aviador, eu nunca tive essa ideia. O meu pai ele é do Exército. E em determinado dia ele me veio com os formulários da SpaceX, do Exército, né, e da EPICAD Aeronáutica. Eu me interessei muito mais pela aeronáutica, né, talvez pela aquela oportunidade ímpar, né. A gente sempre ouve falar, e é uma realidade, que muitas pessoas teriam vontade, muitas pessoas sonham, ou a grande maioria acha muito bonito o voo, a atividade aérea, né, o ser piloto. E sabendo disso, com certeza seria uma grande honra estar aqui presente e poder participar da atividade aérea, né? Não só na academia, como está na Força Aérea. Então, no final das contas, aquilo ali te toma, é como se fosse um vício, é como se você, mesmo sabendo que talvez você não vá lucrar financeiramente, mesmo sabendo que de repente você vai cansar um pouquinho mais, mesmo sabendo que de repente teriam profissões que talvez até te valorizassem mais, no final das contas você não teria o prazer de pegar um avião no final da tarde, depois sobrevoar uma cidade e fazer uma acrobacia, isso daí é ímpar. Então, no final das contas, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um privilegiado. Tenho muitas atribuições, tenho muitos deveres, nem tudo é sempre divertido, mas com certeza eu sou um privilegiado, isso eu não tenho a menor dúvida. O que é ser um piloto? Eu vou dizer mais voltado para o lado de piloto militar. É não ter horário para voar, é ter que estar disposto o tempo todo, é ter que ouvir muito em casa a esposa reclamando, é ter que estar ausente em alguns momentos, é de repente perder um Natal, perder um Ano Novo, perder um aniversário, mas saber que dependendo daquela situação você vai estar ajudando alguém, vai estar levando alguém para um hospital, vai estar levando um órgão para alguém que esteja necessitado numa cirurgia, vai estar fazendo resgate de algum sobrevivente de acidente aeronáutico, ou vai estar participando de uma interceptação aérea. Então, no final das contas, o que é ser piloto? É estar preparado o tempo todo, estar disposto o tempo todo para isso, sem que você tenha nada em troca. Acaba sendo um ideal, né? É um ideal. É você acreditar naquilo, que você realmente está defendendo a sua nação. Mesmo que de repente você não esteja fazendo isso o tempo todo. Mas aqueles 10, 5% que você vai estar fazendo, você vai saber que é para aquilo que você foi formado. Cadete aviador Alvão, do 4º Esquadrão. Eu vou aqui no 1º Esquadrão de Instrução Aérea, na Esquadrilha Antares. Sou de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, 1 hora de Pirassununga. E no final do ano estarei me formando e indo para Natal. No 2º ano, como são os anos em que nós voamos, os esquadrões são divididos em quatro esquadrilhas. No 2º ano é Léo, Orion, Centauros e Áquila. E no 1º Esquadrão de Instrução Aérea são Antares, Vega, Sirius e Castor. No ano a gente voar só com o instrutor, a gente acaba adquirindo os vícios ou a maneira de pilotar própria desse instrutor. Isso não é bom, cada um deve desenvolver a sua maneira de pilotagem. Então, por isso nós revezamos, como se fosse um revezamento de instrutores, cada voo a gente voa com o instrutor, para adquirir todos padronizados, para pegar essa padronização e a gente começar a perceber a experiência de cada um, o jeito de voar de cada um e formar o nosso próprio jeito de voar. Por isso que a gente voa com todos os instrutores. Desde o começo aí do 2º EIA e no 1º EIA a continuação, é incutida na gente uma doutrina de segurança de voo. Sempre com a segurança pretérita à instrução, sempre isso. Então qualquer defeito no avião, qualquer falha ali, por mínima que for, menor que seja a falha, a gente já aborta o voo, já manda o avião para manutenção, sempre visando essa segurança. Por isso o nível de acidente na academia é muito baixo. E a gente leva essa visão, essa doutrina para fora. Por isso que também o nível de acidentes na Força Aérea Brasileira é baixo, porque a gente já tem essa doutrina bem formada na nossa cabeça desde a Academia da Força Aérea. Tenho a agradecer a todos os instrutores de voo pela paciência, no trato conosco, pela dedicação, por deixar vários sábados acordar cedo e vir aqui dar instrução para a gente, com a maior paciência do mundo, disposto a
a entregar todo o conhecimento que ele tem, toda a experiência que adquiriu, passar para a gente para forjar oficiais de caráter, bons pilotos, bons militares, bons guerreiros. É só agradecimento. É a certeza que a gente tem, é o selo de qualidade da nossa formação, já que todo piloto da Força Aérea Brasileira e principalmente da Esquadrilha da Fumaça é conhecido como um dos melhores do mundo. Então tê-lo como comandante realmente é um privilégio para a gente ter certeza que nossa formação está sendo a melhor possível. Meu nome é Tenente Queto, sou formado na academia em 1999, saí daqui, fui para a aviação de caça e depois a aviação de ataque. Servi em Porto Velho desde 2000 até 2003. Vim para cá como instrutor em 2004 e estou aqui no primeiro EIA até essa data. Que é uma nobre missão ensinar outra pessoa numa nobre arte que é o voo. No início do ano vê um cadete que não sabe voar e ao final do estágio ele já sabe voar. Já tive caso de quase colisão, já tive algumas panes. Eu acho que é ter paciência, porque o aluno está aprendendo, ele vai errar, como aluno é previsto que ele erre. E o instrutor ele tem que ter paciência para analisar o erro do aluno, verificar o que ele está errando e a partir daí solucionar esse erro e fazer com que o aluno perceba aquela solução e que não volte a errar. São os dois lados da moeda, né? Um tu está aprendendo, sofrendo aquela pressão intensa da instrução aérea, querendo ou não, o cadete ele tem que saber tudo, tanto da parte teórica, como conhecimento do avião, parte de checklist, manuais, MAIT, MAPRO, tudo isso daí. E como instrutor, é o outro lado, né, no qual o cadete ele vai confiar a vida dele no instrutor. Se der qualquer coisa de errado, o instrutor vai sanar a pane, o instrutor vai salvar a vida dele. Então, nesse caso, ele tem que saber ainda muito mais que o cadete, porque em última instância, toda a responsabilidade da instrução aérea recai sobre o instrutor. A aviação comercial ela tem um enfoque, né, que é transportar o passageiro de um lugar para o outro, ou passageiro ou a carga logística. A aviação militar ela tem um quê a mais, que em caso de conflito, nós vamos ter que invadir um território, a gente vai ter que fazer missão em território hostil e esperando sempre o pior do inimigo. Ninguém vai invadir a casa de alguém e espera que seja bem recebido com honras e abraços.